Anatomia desenhada. Vamos continuar as nossas aulas de revisão de anatomia sob uma nova perspectiva, através de imagens que a gente pode colorir e enquanto isso a gente vai conversando, fazendo correlações clínicas, falando sobre origem, inserção, inervação e ação muscular. Essa é a proposta dessa playlist, eu espero que você a aproveite ao máximo e dessa vez nós vamos falar sobre os músculos pelvitrocanterianos, que são aqueles músculos que ficam entre essa região pélvica e a região ali proximal do quadril, né, na região ali do trocânter maior, menor, ou a região intertrocanteriana, que tem um papel importante na estabilização da articulação do quadril. E vamos começar então pelo músculo que está representado aqui pelo número 1, que é o glúteo médio. Então olha só que legal, nessa imagem a gente tem aqui à esquerda uma dissecção superficial e nela dá a impressão de que nós temos poucos músculos nessa região, e na imagem da direita uma dissecção profunda, e é legal porque então dá essa possibilidade de observar as camadas musculares e aí então a gente percebe a grande quantidade de músculos que nós temos nessa região. Então o músculo glúteo médio ele vai ser representado aqui pela cor roxa, e aí então eu vou colocar ele aqui nessa primeira imagem, né, para a gente ver a localização, contexto anatômico dele aqui, e depois a gente vai lá para a dissecção profunda, onde ele também está representado. Na dissecção profunda ele foi cortado, né? Ele foi seccionado para que a gente pudesse visualizar então os músculos que estão abaixo dele. E fazendo um comentário aqui, né, sobre esse tema, quando você está lá fazendo a sua prova e você responde apenas glúteo, né, e você fala assim, poxa professora, você descontou nota de mim e tal, eu falei glúteo, né, mas glúteo é uma resposta incompleta. Vocês concordam comigo? Porque nós temos glúteo máximo, glúteo médio e glúteo mínimo. Então, quando você responde simplesmente glúteo, não dá para saber de fato a qual músculo você está se referindo. E considerando que cada um desses três tem a sua origem, tem a sua inserção, a sua inervação e sua ação muscular, então realmente está faltando ali informações importantes, né? O que a gente tem a dizer então sobre o glúteo médio? Ele tem origem na superfície externa do ilho, como a gente pode ver aqui, né? E ele se insere na superfície lateral do trocânter maior do fêmur, tá? Ele é inervado pelo nervo glúteo superior, L4, L5 e S1. E qual é a ação muscular dele? Bom, a gente vai pensar principalmente em abdução do quadril e na rotação medial, tá? O glúteo médio, ele abduz e roda medialmente o quadril. E ele também é responsável pela estabilização da pelve quando o membro inferior contralateral é elevado. Inclusive, fazendo uma ponte com uma correlação clínica, a gente tem a marcha Trendelenburg ou o sinal de Trendelenburg, que é notado quando a pessoa tem fraqueza deste músculo. Então, o sinal Trendelenburg tem associação direta com uma deficiência do músculo glúteo médio, certo? Então, esse é o primeiro músculo que a gente tem aqui para estudar e para destacar. Vamos para o segundo, então. Qual será que é o segundo músculo que está ali na figura? O segundo é o glúteo máximo, tá? Glúteo máximo, que na dissecção superficial ele está bem em evidência, né? Que é esse músculo todo aqui, que eu estou colocando em amarelo para vocês. E é legal que a gente pode ver aqui também a direção das fibras, né? As fibras musculares do glúteo máximo que estão ali numa condição diagonal. E qual o papel do glúteo máximo, né? Vamos falar sobre ele agora então. Glúteo máximo, ele está originado ali na região do ilho,
né? Como é um músculo grande, ele se origina em diversos pontos. Então ele está no ilho posteriormente, a linha glútea superior. Também ele tem origem na superfície dorsal do sacro e do cóccix e também no ligamento sacro-tuberal, tá? E ele se insere no trato iliotibial, né? Que é essa partezinha aqui, que por sua vez o trato iliotibial se insere no côndilo lateral da tíbia, né? E também algumas fibras do glúteo máximo vão se inserir lá na tuberosidade glútea do fêmur. O glúteo máximo é inervado pelo nervo glúteo superior, L5-S2. E qual é a sua ação muscular? A gente vai pensar principalmente na extensão do quadril, tá? Então, para você fortalecer o glúteo máximo, você precisa fazer a extensão do quadril de forma resistida, né? Com uma sobrecarga. E o glúteo máximo também faz a rotação lateral. Ele ajuda, né? Ele tem um papel secundário na rotação lateral do quadril. E ele também ajuda na estabilização da coxa, ajudando na elevação do tronco a partir da posição flexionada. Então aí são as funções, as ações que tem destaque do músculo glúteo máximo. E aqui na dissecção profunda, a gente pode ver também uma partezinha dele ali, né? Porque ele foi seccionado para que fosse possível a visualização dos músculos que estão abaixo dele. Então, a gente consegue ver o glúteo máximo tanto na imagem da esquerda, como também na da direita, certo? Então, já vimos o glúteo médio, o que foi o número 1, e o glúteo máximo, que é o número 2. E agora vamos para o terceiro, então. O terceiro músculo, que está representado ali, né, pelo número 3, é o glúteo mínimo. Então, vamos pintar uma cor diferente ali para que ele possa se diferenciar. Ele fica ali embaixo do glúteo médio, né? Glúteo mínimo, que também tem um formato de leque, como a gente pode ver aqui. E ele tem uma origem, uma inserção ali com algumas similaridades. O glúteo mínimo tem origem na superfície externa do ilho e vai se inserir onde? Na superfície anterior do trocânter maior do fêmur. E ele é inervado pelo nervo glúteo superior L4, L5 e S1. Qual a ação muscular do glúteo mínimo? Ele faz a abdução, assim como o glúteo médio, né? Ele faz a abdução e a rotação medial do quadril. E também ajuda na estabilização da pelve quando o membro inferior contralateral é elevado. Então já estudamos os 3 glúteos, o médio, o máximo e o mínimo, né? Falando aqui então dos números 1, 2 e 3 respectivamente. E o número 4, quem será que faz parte ali, né? Que músculo será que é o 4 que está nessa imagem? Bom, o 4 a gente vai então referir-se aos piriformes, tá? O piriforme, que também tem uma importante correlação clínica para destacar aqui com vocês. Então, vamos dar um destaque aqui para ele na cor laranja e já falar sobre ele também. Então, o que é importante falar sobre o piriforme, né? Ele tem a sua origem na superfície anterior do sacro e no ligamento sacro-tuberal, como dá pra gente ver aqui, né? Tem os furinhos ali do sacro, os orifícios do sacro que dá pra gente olhar na imagem. E ele se insere na margem superior do trocânter maior do fêmur. Ele é inervado por ramificações do ramo ventral de S1, S2. E agora, eu queria que vocês parassem tudo, prestassem muita atenção aqui, porque a ação muscular do piriforme é um pouquinho mais complexa. Por quê?
Porque ela depende da condição, a condição na qual se encontra o quadril. Então vamos lá. Quando o quadril está estendido, ele faz a rotação lateral, tá? Então ele é responsável pela rotação lateral do quadril quando o quadril está estendido. Agora, quando o quadril está flexionado, né, ou seja, fletido, ele faz a abdução. E ele também contribui para a estabilização da cabeça do fêmur no acetábulo, tá? Então, recapitulando, guarde com muita atenção porque é uma ação um pouco diferente, né, dos demais. Ela depende da posição do quadril. Se o quadril está estendido, ele faz rotação lateral. Se o quadril está flexionado, ele faz a abdução do quadril, tá? E é importante aqui também a gente fazer uma correlação clínica, porque nós temos a chamada síndrome do piriforme, né? Então, quando o paciente chega para nós com dor nessa região glútea, ele fala, eu tô com dor nessa região aqui do bumbum, pode ser que se trate, então, da síndrome do piriforme, que nada mais é do que uma compressão do nervo esquiático que é feita pelo músculo piriforme, né, na região posterior da pelve. Importante reforçar aqui, nem todos os pacientes que têm dor glútea têm a síndrome do piriforme, mas é uma condição que merece atenção, merece investigação, né? Se o paciente está com esse sintoma, vai lá fazer a avaliação, palpação desse músculo, porque pode se tratar da síndrome do piriforme. E aí, quais são os sintomas, as manifestações mais comuns? O paciente vai referir uma dor crônica, aquela dor do tipo irritante, né? Que toda vez que ele senta, que ele comprime a região glútea, então andando de bicicleta, andando de carro, ou quando ele está correndo, praticando um esporte, ali, uma atividade na qual ocorre a contração do piriforme, pode, consequentemente, acontecer essa compressão do nervo esquiático e desencadear esses sintomas. Ele também pode ter formigamento, pode ter dormência, que começa na região glútea, pode passar ali, né, passear por toda a região posterior da coxa e pode chegar até a região da panturrilha e do pé. Então é uma condição bem característica relacionada à síndrome do piriforme e essa dor tende a ser pior toda vez que esse nervo é comprimido, né? Então é importante estudar anatomia e já fazer essa ponte também para a gente pensar em questões clínicas que são relevantes, né? Vamos para o 5 então. Qual será o músculo 5 ali que está na imagem? O 5 é o obturador interno. Então vamos lá. Onde que ele está ali localizado? Olha só, uma condiçãozinha bem específica, né? Bem ali um sanduíche. No 6 vai fazer ali um sanduíche com o obturador interno no meio. O obturador interno é um músculo que tem origem na superfície pélvica da membrana do obturador e nos ossos que estão adjacentes, e ele vai se inserir na região medial do trocânter maior, tá? Então, percebam que esses músculos têm todos uma conexão ali com a região proximal do fêmur, né? Seja trocânter maior, seja no menor ou na região intertrocantérica. E a inervação, o músculo obturador interno é inervado pelo nervo para o obturador interno, que é ali em L5 e S1. E a ação muscular dele também merece uma atenção. A gente vai ver que é a mesma ação do piriforme. Quando o quadril está em extensão, ele faz a rotação lateral. E quando o quadril está flexionado, ele faz a abdução. E também contribui para a estabilização da cabeça femoral no acetábulo. Então, gravem bem aqui o número 5 e contexto anatômico clínico do músculo obturador interno. E o músculo 6? Quem será que é o 6? O 6 tem uma peculiaridade interessante, né? Porque são os gêmeos superior e inferior. Então, por isso que aqui na imagem eu vou colocar na mesma cor, porque no Atlas ele representou os dois
pela mesma cor, né? Então, para não causar confusão, eu vou deixar os dois de vermelho aqui também. E vai fazer um sanduíche com o obturador, tá? Então, ele fica dessa forma aqui. Gêmeo superior e inferior. Em relação à origem, o superior tem origem na espinha isquiática e o inferior tem origem na tuberosidade isquiática, lá no mesmo local dos isquiotibiais, né? E eles se inserem na região medial do trocânter maior do fêmur, tá? Em relação à inervação, eles também são diferenciados. O gêmeo superior é o nervo para o obturador interno, L5-S1, e o gêmeo inferior é o nervo para o quadrado femoral, L5-S1. E qual é a ação muscular? Ele faz a rotação lateral do quadril, além disso, ele também faz a abdução do quadril quando o quadril se encontra flexionado. Então, é mais uma condição ali, é mais um exemplo de músculo que tem uma ação muscular dependente da condição do quadril. Então, se o quadril está flexionado, ele faz a abdução. E também ajuda na estabilização da cabeça femoral no acetábulo, tá? Então, esse é o papel e é o contexto no qual os gêmeos fazem parte. E por fim, a gente tem o sétimo ali, o número 7, né? Que é então o músculo quadrado femoral. Vamos lá pensar numa corzinha aqui para o quadrado femoral, que eu não tenha usado ainda. Deixa eu ver aqui. Um azulzinho. Então, o quadrado femoral está aqui. Aqui ficou faltando pintar um pedacinho do obturador interno. Deixa eu aproveitar e já pintar aqui também, para não ficar faltando. Pronto, então estamos no 7 agora, né? Vamos falar sobre o quadrado femoral. O quadrado femoral tem origem na borda lateral da tuberosidade isquiática e ele vai se inserir no tubérculo quadrado, na crista intertrocantérica do fêmur, tá? Então ele não fica nem no trocânter maior, nem no menor, ele fica ali na crista intertrocantérica. E ele é inervado, deixa eu tirar aqui. E ele é inervado pelo nervo para o quadrado femoral, L5-S1. E a sua ação muscular, qual é? Rotação lateral do quadril. Então, mais um músculo que age na rotação lateral do quadril e na estabilização da cabeça femoral no acetábulo. Então, todos esses músculos aqui que nós mencionamos, né, do primeiro ao sétimo, de alguma forma, em algum grau, eles vão contribuir para a estabilização da articulação do quadril. Então, a gente já vai pensar aí também, de uma maneira geral, se eu tenho um paciente que tem luxação ou subluxação de quadril, pode ser importante pensar num reforço muscular, né, num fortalecimento desses músculos, considerando as suas ações musculares e os seus contextos anatômicos e clínicos. E assim a gente finaliza o estudo dos músculos pelvitrocanterianos. Então, fazendo uma revisão rápida aqui, nós falamos sobre o glúteo médio, que foi o número 1, o número 2 foi o glúteo máximo, o 3 foi o glúteo mínimo, o 4 os piriformes, 5 obturador interno, 6 gêmeo superior e inferior e sétimo e último quadrado femoral.
Espero que essa aula tenha te ajudado a relembrar esses conceitos anatômicos importantes da região do quadril. E se você está num contexto de reabilitação dessa região, seja por artrose, seja por um problema ortopédico, enfim, é muito importante a gente ter todos esses conhecimentos bem fresquinhos para poder aplicar uma cinesioterapia individualizada e pautada na ciência. Continua aqui com a gente, assista essa playlist completa para você poder fazer essa revisão geral dos principais músculos esqueléticos. Um grande abraço e até a próxima!